Sabe aquela sensação de querer muito mudar alguma coisa na vida, mas parece que tem uma força invisível que não deixa a gente sair do lugar? Esse sentimento de impasse, ainda mais quando o assunto é autoestima e amor próprio, é super comum. Hoje a gente vai explorar uma técnica que tem uma abordagem totalmente diferente para essa questão. Ok, vamos pensar nisso. A gente começa o ano ou a segunda-feira com todas as resoluções, com um plano perfeito na cabeça. Mas, como os materiais de referência mostram, a força de vontade sozinha muitas vezes bate de frente com um obstáculo gigante, a autossabotagem. Mas por quê, né? Porque parece que uma parte da gente rema contra a maré da mudança que a gente tanto quer. E é aí que a gente entra nesse ciclo. É uma armadilha, e bem frustrante, por sinal. A gente sabe o que tem que fazer, tem toda a intenção, mas na hora H vem o impulso, um pensamento, um sentimento que toma conta de tudo. É a famosa sensação de é mais forte do que eu, que tira a gente do caminho e deixa para trás só a culpa e a frustração. Olha, isso acontece com tanta gente, né? Seja para mudar um hábito alimentar, um padrão de pensamento negativo, ou até a forma como a gente se enxerga no espelho. Esse tal obstáculo parece que surge do nada, mas a técnica que a gente vai ver hoje sugere que a origem desse bloqueio não é bem o que a maioria de nós pensa. E é aqui que a coisa começa a mudar de figura. E se essa briga interna não for uma falha de caráter, nem falta de disciplina, um sinal de fraqueza, a proposta da técnica que vamos ver é virar essa chave. O problema talvez não esteja na nossa força de vontade, mas sim no fluxo de energia do nosso corpo. E a base dessa nova perspectiva, o coração dessa técnica, está numa única e poderosa frase. A descoberta fundamental do IFT, as técnicas de libertação emocional, desenvolvida por Gary Craig. A ideia é que sentimentos como ansiedade, tristeza ou aquela autocrítica que acaba com a autoestima não são problemas só da cabeça, sabe? Eles seriam o resultado de um bloqueio no nosso sistema de energia. Para ficar bem claro, vamos colocar as duas ideias lado a lado. De um lado, a gente tem a culpa. Do outro, uma possibilidade. Em vez de se martirizar por uma suposta falha de caráter, a perspectiva do FT convida a gente a ver uma perturbação energética. Ao invés de falta de força de vontade, a gente pensa num meridiano bloqueado. Isso tira um peso enorme das costas e transforma o problema em algo concreto e, o mais importante, algo que pode ser corrigido. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. Ela tem raízes muito antigas. Há milênios, práticas como a acupuntura se baseiam no conceito de que energias sutis correm pelo nosso corpo por canais, os meridianos. Uma boa saúde, tanto física quanto emocional, depende do fluxo livre dessa energia. É por isso que muita gente chama o EFT, de um jeito bem simples, de acupuntura sem agulhas. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? A beleza do FT está na simplicidade. Existe uma sequência de passos que eles chamam de receita básica, que qualquer pessoa pode aprender e aplicar, em qualquer lugar, a qualquer hora. Vamos ver como você faz. Então, a receita básica tem 4 passos bem diretos. Primeiro, a gente identifica exatamente o que está incomodando. Segundo, cria uma frase especial, a de preparação. Terceiro, faz a sequência de toques, o tapping, e por último, reavalia como está se sentindo. É um processo bem claro e estruturado. O primeiro passo, gente, é fundamental: ser específico. Em vez de algo vago como tenho baixa autoestima, o ideal é focar num evento ou o sentimento pontual, tipo aquela sensação de não ser boa o suficiente quando penso no meu trabalho. E aí, a gente dá uma nota de 0 a 10 para a intensidade desse sentimento. Isso nos dá um ponto de partida bem claro para saber de onde saímos. Agora vem a parte da ação, a sequência de toques, o famoso tapping. Consiste em dar batidinhas leves com a ponta dos dedos em pontos específicos de meridianos no rosto e no tronco. O legal é que a sequência segue uma ordem que desce pelo corpo, o que ajuda muito a memorizar. Começa na sobrancelha, vai para o lado do olho e por aí vai. E enquanto a gente vai dando essas batidinhas em cada ponto, repetimos uma frase curta para manter o foco no problema. É a frase lembrete. Se o problema é esta insegurança no trabalho, essa é a frase que a gente repete. Isso ajuda a direcionar o sistema energético exatamente para a perturbação que queremos liberar. Bom, agora a gente vai chegar no que para muitos é a parte mais poderosa e, uau, mais transformadora de todo o processo. É a linguagem que usamos antes mesmo de começar o tapping e tem tudo a ver com cura emocional e amor próprio.
Olha bem para esta frase. É a frase de preparação padrão. Apesar de eu ter esta insegurança, este medo, esta autocrítica, eu me aceito profunda e completamente. Falar isso em voz alta nossa, é um ato de autoaceitação radical. A gente reconhece o problema sem se identificar com ele e, ao mesmo tempo, afirma nossa autoaceitação incondicional. A aceitação sempre vem antes da mudança. Mas por que essa frase é tão importante? As fontes explicam um conceito chamado reversão psicológica. A melhor analogia é imaginar que as nossas pilhas internas estão ao contrário. Uma parte subconsciente da gente pode, na verdade, resistir à melhora. Essa declaração de autoaceitação ajuda a alinhar o nosso sistema, abrindo o caminho para a cura acontecer. E o mais legal dessa técnica é que ela é super flexível. Tem uma variação conhecida como o método da escolha, destacada por Jean-Michel Gouret, que nos permite focar no futuro. Em vez de apenas aceitar, a gente pode declarar uma escolha positiva. Eu escolho sentir paz. Eu escolho confiar em mim. Isso adiciona uma camada extra de poder e de proatividade ao processo. Então, quando a gente junta esses elementos, a identificação do problema, a frase de autoaceitação e os toques, a gente cria uma ferramenta muito, muito poderosa. Não é mágica, tá? É sobre construir, toque a toque, uma nova base de bem-estar e liberdade emocional. O efeito a longo prazo é como descascar uma cebola, sabe? A gente começa resolvendo uma memória específica e, ao fazer isso, diminui a carga emocional de uma mágoa antiga. Com a prática, vamos chegando mais fundo, nas questões centrais por trás dos sintomas. E assim vamos criando novos padrões emocionais positivos e, o mais importante, construindo um senso duradouro de autocompaixão. Então, para a gente fechar esta análise, fica a reflexão. Num mundo que oferece tantas soluções complexas para a autoestima, e se uma das chaves mais eficazes para o amor próprio e a paz interior estivesse o tempo todo, literalmente na ponta dos nossos dedos? A proposta do EFT é que a resposta para essa pergunta seja um sonoro sim.